Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Já chegou o tio J.R. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, 21 de setembro de 2016. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. E agora, Pedro II, fala pra mim, como é que vai ser o Colégio Pedro II? Quero ouvir a opinião dos nossos debatedores e sua ouvinte. Já anunciei isso aqui ontem. Agora está liberada no Pedro II. Meninos que eventualmente se sentirem meninas, essa descrição, viu? Escolher o gênero. Você pode ir lá marcar com um xizinho, vai escolher. Então aí se o menino se sente menina, ele pode ir de saia. É isso aí. Eu quero ouvir a sua opinião. O que você acha que isso representa para as demais escolas? Afinal de contas, é uma escola respeitadíssima no Rio e no Brasil, uma escola tradicional. Essa é uma iniciativa adequada, correta, incorreta? É sinal dos tempos, minha gente. O que você é normal? Sei foi atender a uma pressão de uma sociedade sem Deus. Quero ouvir o que você acha sobre esse assunto também. Olha aqui, tem uma pesquisa incrível, é uma pesquisa Datafolha. É um dos institutos de pesquisa mais sérios que nós temos no Brasil, que aponta que 1 em cada 3 brasileiros, 1 em cada 3 acredita que no caso de estupro a culpa é da mulher. Eu sei que tem muitas meninas acompanhando a gente agora que já sofreram essa violência que é o estupro. Eu quero pedir a você paciência para ouvir, porque quando você que passou por isso, que foi violentada, que não teve culpa dessa história toda, que foi agredida, escuta que 1 em cada 3 acredita que tenha sido responsabilidade da mulher, vou pedir a você paciência. Nós vamos ler a pesquisa, vamos discutir esse assunto aqui. Eu quero ouvir a opinião dos nossos debatedores sobre esse tema. Tem muito de preconceito nisso, você acha? Machismo? Tem muita coisa estranha nessa história toda aqui, não tem não? Vamos discutir esse tema aqui no nosso debate 93 de hoje e vamos estar trabalhando aqui outros assuntos no programa, além, é claro, pode ser apenas uma impressão errada, mas tenho observado que até mesmo dentro das igrejas as pessoas são tratadas de maneira diferente. Parece que o fato de ser bem-sucedido, a cor da pele e os cargos e funções tornam uns mais importantes que outros. É isso mesmo? Estou sendo injusto na minha avaliação? A Bíblia fala sobre a comunhão entre os irmãos, mas como viver isso na prática? Como acabar com pensamentos preconceituosos dentro da igreja? Sua opinião é no Debate 93. É agora. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Pastor Fábio Nunes, da Primeira Igreja Batista em Agostinho Porto. Pastor, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Debate 93 de hoje. Na sua opinião, verdade na impressão que tem o nosso ouvinte? Ele disse, ainda que pode ser impressão errada, ele tem observado isso, que existe esse tipo de diferença nas igrejas por conta de pessoas bem-sucedidas ou por conta da cor da pele, dos cargos e funções? Que pensa o senhor? Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, bom dia aos nossos debatedores. É bom retornar aqui. Eu acredito que a impressão só vai ser errada se ele tratar de forma generalizada. Mas também a gente não pode aqui ignorar que esses casos existem. E para surpresa nossa, JR, a gente vai perceber que a Bíblia relata um caso desse. O apóstolo Paulo, quando escreve a igreja de Corinto, está lá na primeira carta, no capítulo 11, do versículo 17 ao 21, a igreja está enfrentando um problema. A igreja está enfrentando uma divisão e essas divisões estão, de alguma forma, afetando o relacionamento. Uma coisa é você divergir no campo das ideias, mas quando as nossas ideias começam a gerar
problemas pessoais, aí vai haver aí separações. Olha só o que Paulo diz. Ele diz o seguinte: quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Paulo já vai mostrar essa situação dentro da igreja, ele vai tratar essa situação. Isso não deve ser assim. A gente não pode generalizar o problema, dizer que toda igreja se comporta desse jeito, mas também a gente não pode fechar os olhos e deixar passar, porque em algumas situações a gente vai perceber esse tipo de coisa. Pastor Alex Pinheiro Soares, da Assembleia de Deus de Bom Sucesso, na filial Ebenezer. Pastor, bom dia, seja bem-vindo, querido. Essa impressão, na sua opinião, pastor? Bom dia, JR, bom dia aos debatedores, aos ouvintes. Que alegria estarmos juntos. Eu concordo com o pastor Fábio quando disse que acontece, mas eu acredito que não é na totalidade. Isso, infelizmente, acontece em qualquer lugar. Isso acontece numa empresa, isso acontece na família, infelizmente. Isso vai acontecer na igreja, né? Felizmente, por parte de alguns. Mas também eu quero olhar para um outro lado, que também existe um grupo de pessoas que parece que carregam um complexo de inferioridade, né? Não conseguem se ver na responsabilidade de executar alguma coisa ou na condição de fazer alguma coisa, sendo sempre inferior em relação ao outro que faz. E aí se sente o menosprezado, se sente o abandonado, e aí vai colocar em pauta a cor da pele, vai colocar em pauta a questão financeira, a falta de relacionamento, usar um linguajar, né? Não sou peixe de ninguém, por isso que não sou lembrado. Mas acontece também um caso interessante, quem pastoreia a igreja sabe disso. Aconteceu um caso comigo de alguém virar para mim e falar: pastor, deixa eu cantar no culto. Quero cantar no culto. E a gente abrir para a pessoa cantar, e a pessoa não canta. Então, a pessoa acha que canta, mas não canta. Acha que tem uma voz para cantar, não canta. E aí se sente menosprezada quando não canta. E a pessoa não entende que aquela função não é dela. É igual todo mundo achar que vai ser pastor na igreja, não vai. Aí a pessoa não é pastor porque o líder dele entende que não é o momento, ou ele não foi chamado ministerialmente para aquilo, e aí ele vê um outro companheiro, um amigo sendo separado, e se sente menosprezado por isso. Então, eu preciso reconhecer o meu chamado, preciso reconhecer minha posição, e ter entendimento daquilo que Deus me vocacionou, para que possa fazê-lo com o melhor e fazer com perfeição para Deus. Pastor Elizabeth Natti, a nossa menina da mesa de hoje, da Igreja Nova Vida em Rocha Sobrinho, na nossa querida mesquita. Pastora, o nosso ouvinte pergunta: estou sendo injusto na minha avaliação? É injustiça por parte desse ouvinte? Ou de fato, pastora, é uma realidade que nós temos que enfrentar com a coragem que deve ser característica desse tempo? Bom dia a todos. Eu concordo com os pastores que até agora falaram, e eu acrescento mais uma coisa. Na igreja, nós vamos ter muitas impressões, umas verdadeiras, outras não, e ele tem o direito de se sentir assim, como já foi dito. Nós, quando adentramos ao corpo de Cristo, nós já trazemos experiências, nós já trazemos muitas vivências negativas, e quando nós fazemos parte de um corpo, essas experiências, elas vão aflorar essas impressões, esses complexos. Então, nós vamos ter sentimentos positivos e negativos. É normal ter esses sentimentos quando se faz parte de um grupo fechado como a igreja. O pastor Marcos Vinícius Corval, da Igreja Congregacional Reviver. Pastor, bom dia, bem-vindo aqui no nosso WhatsApp, que é o 96803-8319, 96803-8319. Um ouvinte diz assim: JR, isso é o que mais existe. Hoje nas igrejas eu vejo pastores que tratam de forma diferenciada as pessoas devido ao seu nível social, ao carro que a pessoa tem e até mesmo a cor da sua pele. O mais importante, diz aqui o nosso ouvinte, é o caráter. Mas segundo esse ouvinte, não é exatamente o caráter que tem sido levado em consideração. Bom dia, debatedores, bom dia, JR, bom dia, ouvintes, bom estar nessa casa. Vou me reter o tema, tá? Por favor. Estou sendo injusto na avaliação? Não. Está corretíssimo. Isso existe na maioria das igrejas. Isso é tão antigo que Tiago escreve no capítulo 2, a partir do verso 1. Caros irmãos, como crentes em Cristo Jesus, não façam acepção de pessoas e trate-os com preconceito e particularidade ou parcialidade. Se assim dizer, entrar na sinagoga um homem com anéis de ouro nos dedos, trajando roupas caras, e ao mesmo tempo entrar uma pessoa pobre, vestindo roupas velhas.
Trastes com atenção especial, o homem bem trajado, e honres dizendo, eis aqui um lugar digno, porém tu assentas o pobre lá atrás. NTLH. Isso é antigo, isso foi escrito em 55 depois de Cristo, então isso existe sim. Pergunta dele, foi uma ótima observação. Eu acho que é ao contrário do Fábio, a maioria das igrejas faz isso sim. Quando chega uma pessoa bem sucedida, os pastores gostam de trazer para si, observam dízimos, observam quanto dão, e gostam, tem o lado que você colocou psicológico, que muitos se sentem inferiorizados, mas isso acontece no meu evangelho porque a igreja nada mais é do que um reflexo da sociedade que vive. E hoje o mundo capitalista, se isso já existia no tempo de Tiago e de Paulo, imagina hoje. A cor da pele, diz outro ouvinte, faz diferença dentro da igreja sim, até o salário que você ganha faz diferença, é o que opina uma de nossas queridas ouvintes. Agora são 11h12. Tem mais gente aqui opinando. Eu quero ouvir aqui a opinião dos nossos queridos e amados ouvintes que estão compartilhando. Olha, bom dia. Pior que isso acontece, diz aqui a nossa ouvinte, comigo. Minha cunhada é bem tratada só porque o marido dela tem din-din e eu moro no morro, então eu não sou bem tratada. Às vezes falam com ela e não falam comigo, ou só falam para não ficar feio. Mas falam meio de lado. Então eu parei de ir porque eu me sentia mal. Ouvinte, eu vou pedir o pastor Alex aqui para ocupar aqui a posição que ele nos trouxe aqui, porque essa coisa do olhar de lado, do falou comigo só porque ficou ruim, ouvinte, tô falando com você, eu tô falando com você, não tô falando com a sua cunhada. Nós chamamos. Eu tô falando com você e não tô falando com a sua cunhada agora. Quero expressar para você o seguinte, que muitas vezes pode acontecer de uma pessoa de fato ter preferência por uma pessoa, mas não por uma questão social, é uma questão de identificação. Mas também já foi dito aqui que pode acontecer de ser uma questão de preferência social, mas não deixa de ir por conta disso, se for a igreja, né? Se você está falando aqui sobre a igreja, não deixa de ir por conta disso. Procura outro. Não é isso? Você pode até na sua própria igreja dialogar com a liderança, conversar para resolver o assunto, porque mudar de igreja não muda o problema, pode mudar de problema, mas o problema não muda. Concordo, JR, e eu acho que a pessoa precisa saber quem ela é em Deus. Ela precisa se aceitar, saber das suas qualidades, dos seus talentos, dos seus dons, porque senão ela vai se sentir assim em todo lugar. É uma realidade nas igrejas? Infelizmente é. A gente não quer aqui tapar o sol com a peneira e dizer que isso não existe. Existe, infelizmente existe. A gente não pode dizer em todas, nem com todos, mas existe. Mas eu, sendo negro, ou vindo de uma origem pobre, eu não importa, eu preciso me aceitar e saber quem sou em Deus, né? Isso fala-se de autoestima. A pessoa tem uma autoestima baixa e aí qualquer coisa é motivo para ela se sentir rejeitada, não aceita e menosprezada. Ó, aqui outro ouvinte, JR fala baixinho. Tá bom, ouvinte. A minha líder de obreiras era um doce, JR. Orava por todos, olha que bênção. Beijava todos os irmãos dentro e fora da igreja. É exagerada, né? Não precisa beijar todo mundo. Precisa, pastora? Não. Precisa beijar todo mundo, não. Agora que ela assumiu liderança, ela não cumprimenta mais ninguém. Não se relaciona nem mesmo com o grupo que ela lidera. E aí? Não fala meu nome. Claro que eu não vou falar, ouvinte. Eu não vou falar seu nome de jeito nenhum. Eu sei que você vai entrar numa fria aí. Mas é percepção dela, pastor Fábio. A gente também corre esse risco, né? Por exemplo, eu quando tô me preparando para subir ao púlpito, a minha cabeça não pensa em outra coisa, de cumprir lá a minha responsabilidade, de levar a palavra. E algumas pessoas já falam assim, pastor, o senhor não fala comigo? E a gente tem que reparar essa situação. Eu tô aqui agora defendendo o outro lado. Pode ser que numa situação ou outra você está desenvolvendo uma atividade, a sua cabeça está tão voltada naquilo ali. Ou você vem cumprimentando todo mundo, acontece muito cumprimento, e você esquece o irmão ouvindo o canto. Só que a temática aqui a gente está falando de uma outra temática. Sim. O lado psicológico que o JR você colocar é uma coisa, do que o Fábio está colocando. Não cumprimentei, tudo bem. A temática aqui é que ele está sendo injusto na avaliação dele, as pessoas importantes e bem-sucedidas estão sendo olhadas de forma diferente. Não, ele não está sendo injusto. Isso aqui ele não está sendo injusto, mas a gente precisa fazer também a leitura do outro lado, né? Eu penso que ele só vai ser injusto, eu vou repetir a frase que eu usei no início. É quando se ele generalizar a coisa.
se ele generalizar a coisa e entender que todo mundo age dessa forma, ou se ele também não fizer uma autoanálise, será que essa questão não é uma questão de uma autoestima baixa? Sim. Será que eu não tô, esse outro lado que eu falo, tô vendo, entendeu? Coisa onde não tem? Então, assim, é uma situação delicada que precisa ser avaliada, porque, por outro lado, eu tô defendendo, assim, de repente, alguém que passou por ele. Não, o que acontece. Agora, o que o ouvinte tá reforçando aqui é que acontece porque é um preconceito. Tá certo? Não acontece porque ninguém vê as pessoas o tempo inteiro. Você pode passar, às vezes, no shopping, você tá olhando uma loja, em Elizabeth, as meninas estão olhando aquela bolsa. Sabe aquela bolsa, Sim. Beth? Aquela. Ele tá olhando uma bolsa, quando vê aquela bolsa, passa uma irmã, a pessoa não vê porque tá de olho naquela bolsa. Não pode acontecer isso? Pode acontecer. Ou a pessoa tá em oração, de olho aberto, mas em oração, tá clamando. Clamando, mas de olho aberto. Não viu a pessoa que pode acontecer. Sim, mas pode. O que a nossa ouvinte está dizendo é o seguinte, que muitas vezes isso acontece dentro da igreja e isso tem um foco. Sim. Tem dinheiro? Fora. Fora. Ou então a pessoa que não tinha nada, de repente passou a ter, e aí começa a ter amigo. Eu já vi isso aí, vira padrinho de casamento, hein? Sim. Padrinho de casamento vira não, pastor? Hein? Um cargo eclesiástico, igual o da menina. Mas não precisa ser um cargo eclesiástico. Até mesmo em funções trabalhistas, quando você ascende a um cargo maior, você perde amigos, você ganha outros. Isso faz parte do convívio humano, gente. É a dinâmica da vida. Agora, como já foi dito aqui, isso é antigo, em relações entre pessoas, vai sempre existir, a gente tem que saber lidar com isso. Já foi falado da autoestima baixa, já foi falado que isso é normal em qualquer meio. Agora, não é aceitável. É comum, mas não é aceitável. E cabe a nós, pastora, nós pastores, né, que somos os representantes da igreja local, de quebrar isso. E o próprio Tiago, como foi lido aqui em 2:9, vai dizer: se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo condenado pela lei como transgressor. Então, não é admissível. Acontece, sim, mas não é admissível. O ouvinte aqui de Santa Cruz dizendo: existe sim diferença nas igrejas. Quem tem empresa, casa, condição financeira, tem privilégios na hora até de colocar encargos. E quem tem condição inferior e mora em comunidades não tem oportunidade, diz uma querida ouvinte aqui de Santa Cruz, trazendo a sua opinião. Nós estamos pontuando aqui, esse fato existe, a gente não aprova, a gente não concorda com isso. A Bíblia já foi citada aqui, vários textos, eu acho que a gente tem que caminhar contrário a isso. Eu penso que a liderança tem um papel, uma responsabilidade tremenda nessa situação. Eu, por exemplo, eu procuro estar sempre inserido no meio do nosso povo, né? Aquela ideia de estar sempre lá em cima, sempre distante, como alguém que está lá em cima e distante. Eu ouvi uma frase, pastor Fábio. Só um minutinho. Eu acho que a gente tem essa responsabilidade, né? De descer, de ver na igreja outras pessoas que possam estar orando. Não precisa ser sempre o pastor que vai estar na porta despedindo as pessoas, ele pode pegar um outro irmão e fazer isso. Exatamente. Então eu acho que existem medidas e existem comportamentos que a gente de alguma forma vai diminuindo essas diferenças pastor Fábio, mas eu estou entendendo, é que o ponto de vista que vocês apresentam é pastoral. Eu queria tirar esse ponto de vista e botar como crente. Nós, além de ser pastor, nós somos crentes. No dia a dia, do relacionamento com as pessoas, o que o ouvinte está dizendo é que às vezes tem o cargo lá, mas a outra ouvinte está dizendo que a pessoa nem olhou, e não é o pastor que não olhou. Aí, eu entendo isso. É a questão do relacionamento da problema igreja. Da grande igreja, que é a mega igreja do século XXI. Aí nós vamos ter que se aprofundar nessa discussão, por quê? Quanto maior a mega igreja, mais distante você vai ter. Mais social ela vai ficar uma da outra, vai entrar no lado psicológico que você está falando. Então, pequenos grupos não estou aqui para metodologia. Entra um outro lado. Por exemplo, que a gente tem que desfazer o que o Fábio falou. Um excesso de liturgia, JR. O pastor é obrigado a cumprimentar todos. Você ter cartãozinho de dízimo com o nome das pessoas. E aí você faz acepção de pessoas. A fulana aqui, 10 pessoas dessa aqui, essas coisinhas, esses pequenos detalhes, a gente pode cortar, a gente pode... Por isso que isso cai na liderança. Nós, como responsáveis, por exemplo, lá na igreja eu perdi 6 famílias quando eu assumi. Eu peguei todos os cartões de dízimo, botei uma lata de lixo, mandei rasgar e jogar fora. A partir de hoje, dízimo é adoração. Não quero saber quanto você ganha. Acabei com as cadeiras pastorais e sento no meio do povo lá na frente. Então essas coisas que a gente pode minimizar e diminuir a distância também. Eu tô no shopping com a minha família, tô comendo um hambúrguer. Eu não posso ficar parando para ficar olhando o crente que tá...
Esses dois lados... Mas aí que tá, pastor, aí que tá. As pessoas milindragem, né? Vai ter. Essa milindragem vai e ter esse essa milindragem. Essa milindragem vai existir. Uma frase que eu vi que dizia o seguinte: quando as pessoas duvidarem de você, age radicalmente ao contrário. Então, por mais que você tente quebrar isso com um abraço, chamando pra perto, chamando pra almoçar, né? Chamando pra sair junto, a pessoa... Mas não dá pra agradar todos. Não dá pra agradar. E tem um outro lado dessa história, meus irmãos. Aceita. A irmã da igreja lá tá fazendo uma festa na casa dela e não chamou o pastor. Aí o pastor fica assim, ai, mano, me chamou, hein? Tem mimimi pros dois lados. É mimimi do pastor. Tem. 11h22 aqui no Rio de Janeiro. Chamar o pastor. Não é? O tradicional Colégio Pedro II, escola federal fundada em 1837, repita, 1837, no Rio, não tem mais uniformes masculino e feminino. Na prática, o uso de saias está liberado para os meninos. Em 2014, estudantes fizeram um saiato, depois que um aluno transexual vestiu a saia de uma colega e teve de trocar o uniforme. Desde maio deste ano, Pedro II adota na lista de chamada o nome social escolhido por alunos e alunas transexuais. Uma portaria publicada em 14 de setembro lista o uniforme, sem distinguir que peças são para uso masculino ou feminino. Anteriormente, as meninas deveriam usar saia e camisa branca com viés azul e os meninos calça de brim e camisa totalmente branca. Não se trata de fazer ou não distinção de gênero. Trata-se de cumprir resolução do Conselho Nacional de Combate à Discriminação LGBT, órgão ligado ao Ministério da Justiça. Eu apenas descrevo as opções de uniforme, deixo propositalmente em aberto para o uso de acordo com a identidade de gênero, afirmou, essa é a frase, esse texto é do reitor Oscar Halak. Qual a sua opinião sobre esse assunto, ouvinte? Vou começar ouvindo os debatedores, mas eu quero a sua opinião. É normal? Eles atenderam à pressão de uma sociedade sem Deus? É o final dos tempos? Que pensa você, ouvinte amado, iniciando ouvindo os debatedores? Posso falar, JR? Por favor. Primeiro eu vou falar como professor, agora não como pastor. Na minha aula, ele não vai fazer de saia, o aluno ou a aluna, porque esta posição que tomou o amado colega aqui, reitor Oscar Halak, é uma posição para uso individual, isso não é lei. E a lei nos diz e nos permite, como professor, a injeção, a moral da turma é nossa. Por exemplo, eu passei por esse problema, não vou citar a escola, uma escola tradicional do Rio que eu dei aula durante 11 anos, que eu tive 4 alunos homossexuais que eles gostavam de saia, short rosa, camisa para fazer aula de educação física comigo. Chamei os 4 no particular, chamei os pais, lembrando que eles são minoria, isso não é instrumento legal, minoria, nós somos uma sociedade cristã, onde 90% do país se diz cristão, católico ou protestante. Conversei com eles e falei, olha só, seu nome é Marcelo, vou usar meu nome, seu nome é Marcos Vinícius, então aqui na chamada é assim que você é, seu gênero, dali para fora você pode escolher o que você quiser, aqui vou te tratar como aluno, e aqui eu quero respeito como professor. Fui duramente criticado, mas tem um amparo legal para isso. Então, se o transexual tiver um amparo judicial, chegar lá para mim, professor, eu tenho isso aqui do juiz que manda eu usar e tal, ótimo. Senão, ele vai ser reprovado. E o diretor, quando o diretor da escola faz isso aí, não cria dificuldade para o professor na sala de aula? Não, porque cada sala de aula nós temos por lei, dentro da minha sala de aula eu não posso ser nem preso, só um juiz pode me prender. Então, a lei me garante o direito de, dentro da sala de aula, ter a minha posição. Por isso que somos laicos. A grande questão, pastor, por isso que somos laicos, por isso que nós somos laicos e nós não devemos intervir. Então, eu como professor, a minha posição é essa. Coloquei assim, olha, a minha posição como professor de educação física, você é menino, as nossas aulas têm essa postura, você vai ser respeitado no seu gênero sexual, você é homossexual, eu não permiti os meninos, conversei com os meninos, não deixei brincarem fazendo bullying com ele, mas você é homem, então aqui você vai ser tratado como, você não é mulher. Seu nome é Marcelo, seu nome é Marcos Vinícius. E assim eu tratei, ficamos amigos, é meu amigo até hoje. E a ideia do uniforme é essa, né? Mas, pastor, a minha preocupação não é nem com a diretoria, é com os pais que têm os seus filhos que estudam no Pedro II
e que são cristãos, que têm uma... Tu pode entrar até no lado de não cristão. Olha o exemplo da Rússia. A Rússia é um povo ateu, não é? A Rússia mas é conservador, uma família tradicional. Você chega na Rússia e pergunta se ele aceita o homossexual. Ele vai falar pra você, não, é questão cultural. Tu vai na China, não. Então a gente tem que entender o seguinte, a posição do LGBT tem que entender que ela é minória. Então o meu amigo aqui, o professor Oscar, ele seguiu uma normatização que ele poderia... Cada professor é apto. Por que ele fez isso, pastor? Porque eu acho que o pessoal se calou. A galera se calou. E porque muitas das vezes a posição dele é política, né? A política, ele é cedeu a pressão, pressão, como né? E aí, imagino hoje que tem pais que estão dizendo assim, eu tô pensando em tirar meu filho do Pedro II. Eu estou pensando em tirar minha filha do Pedro II. E é uma escola tradicional, uma ótima escola, né? Ótima escola. Uma ótima escola. Eu tenho pessoas da igreja que estudam lá, que estudaram no Pedro II, e vai dizer assim, vou tirar meu filho. O que faltou, eu acredito aqui? Faltou um posicionamento dos pais, faltou um posicionamento dos professores que não concordam com isso e que se calaram e se omitiram nessa situação. Agora, por outro lado, mais do que nunca a importância do papel da família. Porque a gente não vai pegar também os nossos filhos e vamos tentar isolá-lo de uma situação que é real e tirar da sociedade. Nós vamos ter que lidar com essa situação e caminhar com ela. Isso aí. E aí é fundamental eu concordo, a família preparar, a igreja cada vez mais muito bom, tocar nesse assunto. Sim, mas eu tenho medo desse aceitar acabar sendo uma aceitação. A gente se cala, a gente não se posiciona. Por que não foi uma galera agora para a porta do Pedro II e falar, não, nós não aceitamos? Por que não foi uma galera agora com faixa e com voz e assim, meu irmão, a gente não aceita isso. Eu sei, mas olha só, ao mesmo tempo, a gente garante o direito do camarada fora da instituição, ele andar do jeito que ele quiser. Né? Ele botar, se ele quiser usar a saia dele do lado de fora, ele vai usar. E aí o seu filho vai ter que lidar com isso na rua. Então, ele pode ir na igreja de saia. Por isso, eu entendo que mais do que nunca, os nossos currículos, né, de escola bíblica, lá no departamento infantil, precisam começar a falar, precisam começar a debater, precisa começar a informar, porque se a gente também criar aquela ideia de isolamento, a gente não resolve o problema. Sim, Fábio, mas aí eu tomo uma posição jamais aqui com o meu outro amigo, esqueci, com Alex, porque eu acho que informar tá certo, mas a questão aqui, a gente não pode se omitir. Se nós temos uma posição onde a nossa nação, 90% se diz cristã, nós temos que nos posicionar como eu me posicionei lá, entendeu, JR, na escola? Nós, professores, temos que tomar posição. O que eu entendo? Eu não tô falando de missão. Eu não entendi também, pastor. Não tô colocando. Pastor Elizabeth. Né? O que eu entendo? Quando se fala de discriminação, tem sempre aquela ideia de quem está dominando é a maioria. E no caso aqui não é a maioria. Então nós temos que entender isso socialmente, falando socialmente como funciona a sociedade. Então, se esse reitor ou se a gestão de qualquer escola quisesse não acatar, ele mesmo poderia falar com seus professores, até recorrer a não acatar, já se tratando de uma instituição de renome, conservadora, primeiro colégio. Então eu creio que há realmente que haver uma manifestação das famílias e de todos aqueles que discordam com esse posicionamento. Porque está havendo omissão? Sim. Agora, a pressão social sempre houve, sempre haverá. E sempre vai existir. Agora, e sempre, não é porque é finais dos tempos. Eu creio que, quando houve... Por que Jesus foi crucificado? E eu sou a favor da pressão social. Por causa da pressão social. A gente tem que ter o direito mas nós temos que ter o outro lado também, a pressão social, para não acontecer. Vou de novo, a gente tem que respeitar ele. Quero deixar uma palavra para o meu amigo aqui, reitor Oscar Alax. Se eu trabalhasse no Pedro II, jamais, na minha aula, o menino estaria de saia. Olha, quero dizer a você o seguinte, vários dos nossos ouvintes estão aqui indignados com essa decisão, acreditando que a decisão foi tomada por uma questão de pressão social, pressão desses grupos. A gente sabe o quanto esses grupos são articulados, são muito articulados, organizados e utilizam de episódios, de cenas como essas para plataformas maiores do que esta. A questão não é só o colégio, é o que vem depois do colégio. Eles querem atingir, né, JR? É só uma porta. E de uma forma ou de outra, em geral, nós temos uma postura passiva, diz, mas deixa cada um resolve, aquele é naquela escola,
Mas com o passar do tempo, eu tenho a impressão que todos nós estamos lendo que a história não é feita de muitos episódios, mas é um episódio que repercute na vida, na história de outras pessoas e não trata apenas de escola. O ouvinte aqui lembra, se ele for no fórum, ele não pode entrar de bermuda. Bem colocado, hein? O ouvinte aqui lembra. Boa observação. Não é isso? Então você tem algumas regras que são discutidas aqui. Quando o reitor toma essa decisão, já tem a questão do gênero. Pode chamar de A ou B. Ele já pode escolher. Né? Segundo, agora pode de saia. Entendeu? Quer dizer, o menino pode de saia. E não é um garoto zoador. Porque tem um garoto zoador, zoeira, é o piadista, entendeu? Faz lá pra zoar e tal. Não, é uma questão séria. É uma questão séria. E muitas vezes na própria escola é isso, mas fora da escola, se esse menino vestido de saia, a galera vai sofrer o bullying. Então, será que esse é o caminho mais adequado? Entendeu? Pela participação dos nossos ouvintes aqui diz um ouvinte, esse reitor erradamente atendeu a uma minoria, diz aqui uma querida ouvinte. Outra ouvinte dizendo, JR, gostaria de saber se um transexual entrar na igreja desse pastor, eu acho que está falando contigo, Marcos. Pode falar. Se ele será expulso. Claro que não, porque a igreja é um lugar público. A escola é uma instituição laica, a igreja é uma instituição diferenciada. Quando você entra para uma igreja, ela vai ser ouvinte. Para ela congregar numa igreja, para ela se tornar membro de uma igreja, minha irmã, ela tem que tomar uma posição, uma postura. As regras são outras. São outras regras. As regras da igreja dizendo, o mais engraçado é que esse tipo de coisa, eles têm idade suficiente, mas para responder por crimes, muitas vezes que eles cometem por aí, eles não respondem. Traz aqui um outro tema, uma querida ouvinte, mas passa perto, só pra gente responder aqui. Outro ouvinte dizendo, isso é uma inversão de valores, minoria sobre maioria, isso não pode. Deixa eu ver se eu pego mais uma opinião aqui de uma de nossas ouvintes, ela cita aqui o movimento LGBT quer impor à sociedade sua ideologia que é minoritária. Eles falam de intolerância, mas são os mais intolerantes, não aceitam o contraditório e pressionam e manipulam as lideranças educacionais. Isso é um absurdo. Compartilha aqui uma de nossas ouvintes. Corretíssimo. Olha aqui, minha gente. Aliás, essa é uma boa pergunta para os debates, para as eleições municipais. Boa. Entendeu? Boa, porque devia perguntar para cada um deles, porque tem uns que parecem santos. Outros que dizem, esse não é nada santo. Vou perguntar a opinião. Se eu tivesse lá, eu falei assim, qual a sua opinião sobre esse assunto? O senhor concorda com o que aconteceu? Qual é a posição? Sim. Porque o que a gente mais vê é a gente que fala, mas na hora agora, do vamos ver, fecha. Se eu tenho um filho no Pedro II, é minha posição aqui, deixar muito claro. Se eu tenho um filho no Pedro II, meu irmão, eu levantava um baixo assinado e fazia um fuzuê dentro dessa escola pra cair com esse negócio. Se eu tô contigo lá de professor, era o primeiro. Então, o direito da pressão de um grupo é o mesmo que o direito do outro. E a democracia fazer um procopó na porta do Pedro II. Você faz isso uma quantidade de votos. Agora, então, assim, o que geralmente se faz é tirar o filho do colégio porque ele está insatisfeito com essa situação. Pedro II luta para você entrar. Pois é, mas acontece que e quem não concorda? Como é que vai conviver? Vai ter que se manifestar. Ele precisa abrir o espaço para que haja essa interação. Olha, ouvinte aqui dizendo, JR, fico muito preocupada, meu sobrinho estuda lá. Eu confio na educação, na orientação que a minha irmã, meu cunhado estão dando a ele, mas não sabemos o que acontece quando estamos longe. Fala aqui uma tia preocupada com esse assunto aqui. Vamos pegar, olha, tá bombando aqui, meu Deus do céu. É até difícil de ler. Quando eu paro aqui para ler, entra mais uns 500 aqui, ó. Minha filha estuda no Pedro II de Realengo, eu acho isso um absurdo, uma escola de excelência, mas acho que isso está mas acha que isso está à frente dos outros colégios. Entendeu? Tá dizendo aqui o ouvinte. Ela tá entendendo o seguinte, eles acham que com isso eles estão à frente. Sim. E a ouvinte tem filha aqui, outra aqui, ó. Minha filha estuda no Pedro II da Tijuca. Compartilha aqui outra ouvinte. A gente tá acompanhando a gente, são os pais aqui, ó.
os pais acompanhando a gente, dizendo, olha gente, a situação então se é essa aqui, Sim, ó. isso aí. Tá vendo aqui, ó? Vamos lá, papai, vamos lá, mamãe. A JR, na realidade, a sociedade é hipócrita. Ontem saiu na internet que a Globo vai diminuir o papel do Alexandre Borges. O que tem isso a ver com o assunto? Alexandre Borges saia? Não, ele foi com travestis, com transexuais. Vai diminuir o papel dele na novela por causa do vídeo que ele saiu com 3 homossexuais. Usando droga. Eles pregam tanto a liberdade sexual. Então vão diminuir o papel. Você está contra, ouvinte? Você queria que aumentasse? Não entendeu você, ouvinte? Me explica aí. Não, eu Você entendi a posição do ouvinte, eu entendi. Ao mesmo tempo que ela apoia, ela tá cortando. Eu entendi, é porque ela tá aqui, ó. Tirei meu filho do colégio Pedro II. Olha aqui. Não deveria. Olha aqui, porque além da liberalidade, não foi agora. Além da liberalidade das drogas e bebidas, isso rola à vontade. Pedir ajuda, eles falaram que eles não podem fazer nada. Não. É fácil falar quando vocês não estão envolvidos. Eu tenho passado dias difíceis, diz aqui a nossa ouvinte. Mas, querida, eu acho que o pessoal aqui, o pessoal da mesa, tá todo mundo solidário, porque é claro que se tiver, o pastor já falou que o filho estivesse estudando lá, o outro pastor falou, se eu tivesse dando aula lá, o baixo assinado. A minha filha agora vai fazer concurso pra lá. Sozinho é difícil É usar o mesmo direito e se manifestar. Claro. Não tira a criança do colégio. Não tira. Vai lá e se manifesta. manifeste. Eu entendo que deve permanecer aquilo que a instituição sempre prezou. Sim. Exatamente. Ponto. A gente não quer que mude. Que nós não estamos aqui entrando na pauta disso. É uma excelente instituição, Isso. com excelentes professores. Ensino. Top. Mas a Mas gente é como não eu já disse, porque a opção, você não vê saída, eu vou tirar. Não, a opção não é essa. Essa é a mais fácil, mas não é a ideal. A opção é debater. É levar a debater. questão. É você estar tomando posse dos seus direitos. Exatamente. JR, na minha escola, a diretora liberou que os meninos usassem os meninos homossexuais usassem os banheiros femininos. Eu não usava mais o banheiro porque tinha alguns meninos que fingiam ser só para olhar as meninas. Tá vendo como é que são as coisas? O negócio é complicado, gente. É complicado. As coisas me parecem simples assim, mas no vamos ver lá 10:30 da manhã, dá vontade no banheiro? Por isso, JR, ou no eu falo que recreio? precisa de uma ação judicial. Por exemplo, o cara tem uma ordem judicial dada por um juiz, você tem que Não é? cumprir. Fora isso, porque ele achou, porque ele opinou, eu vou falar de novo, como professor, isso está equivocado, está errado, é antiético, meu amigo professor que está me ouvindo, e tem que tomar posição. Então eu vou te falar como pastor, se você é evangélico, e se você como professor, tome uma posição. Não fique no muro, meu irmão. É sim, sim, não, não, seja a sua palavra. Quero agradecer os nossos ouvintes, olha, muitos ouvintes participando e opinando, trazendo a sua reflexão sobre esse assunto. Quero agradecer a sua audiência. É assunto para nossa reflexão e para nossa intercessão, porque isso aí mexe de fato com o coração e a cabeça de muita gente. 11:39 no Rio. Conquistou meu coração. 93 FM. 1 em cada 3 brasileiros acredita que no caso de estupro a culpa é da mulher. Várias ouvintes, enquanto eu li aqui o anúncio do tema inicialmente, que eu fiz a abordagem sobre escuta até o final, não fica brava com a pesquisa, vamos acompanhar porque é uma reflexão importante. Várias delas contando aqui no início sobre a questão de que sofreram. E é uma dor que é uma dor absurda, não importa quanto tempo tenha, a dor é tão intensa como se tivesse acontecido agora, é o que elas relatam. 1 em cada 3 brasileiros acredita que no caso de estupro a culpa é da mulher. De acordo com a pesquisa Datafolha, encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e divulgada hoje de manhã, segundo o levantamento, 33,3% da população brasileira acredita que a vítima é culpada. Entre os homens, o pensamento é ainda mais comum. 42% deles dizem que mulheres que se dão ao respeito não são estupradas. A culpabilização da vítima também acontece entre as mulheres, que são as que mais sofrem com o crime. 32% concordam com a afirmação. Para 30% dos homens, a mulher que usa roupas provocativas não pode reclamar se for estuprada. Você acha que o resultado dessa pesquisa pode estar ligado a algum pensamento machista? A maneira de se vestir pode fazer com que uma mulher seja estuprada? Na sua opinião, no caso de estupro, a vítima tem culpa? O levantamento ainda apontou que 65% dos homens e 85% das mulheres temem sofrer algum tipo de violência. Você também tem esse medo? Eu quero ouvir a sua opinião sobre esse assunto à luz das escrituras.
a partir do que nos ensina a palavra de Deus. Qual é a sua opinião sobre esse assunto, ouvinte, começando ouvindo os debatedores? Bom dia. É inadmissível. Isso aqui é inadmissível, JR. Primeiro, o que mais me choca não é só os dados masculinos, mas femininos, mulheres em aceitar isso. Quero dizer para você, querido, que está nos ouvindo, todos nós aqui devemos pensar igual. Isso é inadmissível. Mulher não pode pensar desse jeito e o homem muito menos. Caso de estupro é crime, essas pessoas têm que ser presas, isso é uma doença, muitas vezes de apatia cerebral. Isso é inadmissível. Isso aqui são dados que a gente tem que questionar. O que mais me chama a atenção é 32% das mulheres concordarem com isso. Isso é absurdo. Nada justifica violentar o outro. Nada. Quando se diz não, a gente precisa entender o que é não, independente de quem vem. Nada justifica. Eu que acredito, como mulher falando, que existe aquela questão cultural, aquela questão de dominação, em que a maioria das mulheres... Olha só, a maioria, pelo menos assim, no caso do Brasil, é constituído de mulheres e não de homens. Mas existe ainda aquela mentalidade do ser... do gênero inferior, mais fraco, menos potente, aquela coisa toda. Então, eu creio que essa estatística aqui diz respeito a essas mulheres que têm esse tipo de pensamento e não aquele pensamento de que a mulher, ela é um ser tão importante, poderoso, com todos os direitos e valores que o homem, porque Deus nos criou assim. É fato, a mulher e o homem são criaturas de Deus, com direitos, deveres. Olha isso, e ponto. Pastora, 30% dos homens dizem, isso aqui é assustador, que a mulher que usa roupas provocativas não podem reclamar se for estrupada. Você é um... E nos países muçulmanos... Eu ia falar isso aqui agora, que eu tive lá em Dubai, onde tem estupro pra caramba e a mulher usa um burca, querido. Exatamente. Isso é de um grau de... Não confere. Ouvinte contando, sofri um estupro dentro da minha casa do meu ex-marido e não foi minha culpa. Desse estupro nasceu um filho, me revoltei, mas a criança não tem culpa. Não tem culpa. Hoje, o tal ex nem fala mais comigo, compartilha aqui uma de nossas queridas ouvintes. A dor é grande desse povo, gente. Infelizmente, a gente vai ter sempre essa mentalidade de quem anda indecentemente, está pedindo para ser estuprado. Você vai perceber que grande parte das mulheres que foram violentadas, a grande parte delas não estavam andando indecentemente. É o cara que é um doente. Exatamente. Entendeu? Que precisa de um tratamento, precisa ser acompanhado, precisa ser preso, que vai lá e olha para um pedaço de carne. Né? E se acha no direito de dominar e tomar aquele pedaço de carne para ele. Se esse conceito virar regra, digamos que esse conceito vire regra, eu estou trabalhando com o extremo. A praia vai ser um lugar onde a gente não vai poder frequentar. Exatamente. Se esse conceito virar regra, a praia a gente não vai poder mais usar os trajes que a gente usa. E também dizendo, a culpa do estupro não é da mulher, o estuprador é doente mental, é criminoso, diz um ouvinte. Cadeia neles, é a opinião que ela nos traz. E a gente não está dando validade também para a mulher ficar andando indecentemente mesmo. Ande decente, né? Agora, tem gente que olha para um pé e já está doente, precisa de um tratamento. Vou reafirmar, nada justifica a violência contra o outro. Não é não. É lamentável ver a posição de homens aqui que aprovam e que apoiam isso, que mulher que anda indecente está pedindo para ser violentada. Preconceituosa, posição machista. E não tem que reclamar se for. Que isso. Eu tenho 2 meninas e tenho uma esposa bela e linda. Você que pensa assim, querido, você é machista, precisa, às luzes das escrituras, compreender que Deus criou o homem e mulher, a sua imagem e semelhança os criou. Olha, aqui o ouvinte colocou contando, sobre gente, eles olha, o imagodei. Quando escuto essa pesquisa, eu fico pensando, o que dizer da minha tia? Minha tia diz ela, grávida de 8 meses, porque estava voltando do trabalho mais tarde. Vai dizer que ela é a responsável? Meu Deus. Tá entendendo? É isso que eu falo, que às vezes a pesquisa, ouvinte, toda pesquisa ela tem que ser analisada com muita sabedoria para não embarcar logo nela, mas que ela reflete uma realidade que nós não concordamos com ela. Não. Nós aqui estamos lutando contra, por quê? Porque Jesus tratava as pessoas e tratou as pessoas e continua tratando as pessoas da forma mais igualitária possível. Exatamente. Para ele não havia distinção
entre pecador e não pecador no sentido judaico. Mas ele atendeu a mulheres e atendeu a homens, ele cuidou de pessoas e não fez distinção entre elas. As pessoas não podem ser agora culpadas por conta disso. Existe gente que facilita? Existe em qualquer lugar. Mas uma pesquisa que indica isso, que a maioria acredita que fez, quer dizer, que a responsabilidade é de quem foi estuprada? Pelo amor de Deus. Infelizmente é um pensamento machista. Jesus se depara com o homem olha e fala assim, pastor, um momento só, o homem fala assim, tá vendo? Olha como é que tá vestindo. Tá pedindo pra ser estuprado. Né? Então. O homem olha pra uma mulher e fala assim, a roupa que ela tá indecente, aí ele declara assim, é o machismo. Tá pedindo pra ser violentada. Tá pedindo pra Deixa eu fazer uma citação bíblica. Jesus, ele está diante de uma mulher que foi pega em adultério. Ela foi pega em adultério. E aí, a comunidade onde Jesus vivia iria violentar essa mulher, não sexualmente, mas iria tirar a vida dela, segundo a tradição. E aí Jesus, ele interfere nesse processo. Ele interfere. Quem não tiver pecado, então que violente ela tirando a vida. Agora, a gente pode dizer o seguinte... A questão é diferente porque a lei mandava trazer o homem e a mulher. Aí só apresentaram a mulher. Ponto 1. Então Jesus não ia referir a lei sobre elas. E aí eu acho que a questão que entra, que o JR colocou na pessoa de Cristo, que é onde o senhor vai chegar também, é o seguinte: Jesus é o que mais, é o maior líder que defendeu a mulher na face da terra. Numa sociedade patriarcal, onde o Império Romano tinha a mulher como um lixo, como é hoje lá no Estado Islâmico, como a mulher não vale nada, Jesus é o primeiro homem a fazer discípulas, é o primeiro homem a aceitar ser, comer com mulheres, andar com mulheres. O que eu queria dizer com o texto que eu estou citando é que Jesus chega num caso extremo que de repente poderia até se justificar pela lei, pela tradição, e Jesus não permite aquilo. O que eu quero dizer com isso? Nenhuma prostituta, quando disser não, deve ser violentada. A seguir o exemplo de Jesus. Então, como cristão, a gente não pode apoiar um negócio desse. 11h48 agora aqui no Rio, ouvinte dizendo, gente, isso é um absurdo, estou me sentindo agredida, eu tive uma tentativa de estupro dentro do meu trabalho, reagir e correu. Esse é um pensamento distorcido, diz aqui uma de nossas ouvintes, está acompanhando a gente. E o ouvinte, só para lembrar e reforçar, isso é uma pesquisa da Datafolha, que foi publicada hoje, divulgada hoje. Uma pesquisa encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Se encomendou, é porque já havia dúvida, já havia uma tendência disso. A pesquisa veio, infelizmente, comprovar uma realidade que é uma realidade extremamente triste e sofrida. As mulheres continuam sendo discriminadas como sempre foram. E agora, veja bem, pela pesquisa, o olhar é esse. Se uma mulher é estuprada, 1/3 das pessoas que a acompanham está dizendo assim, a culpada é ela. A culpada é ela. Então, olha que loucura. O que eu creio é o seguinte, no finalzinho aqui da pesquisa diz, o levantamento ainda apontou que 65% dos homens e 85% das mulheres temem sofrer algum tipo de violência sexual. Você também tem esse medo? Todos nós temos esse medo. Realmente essa cultura do medo, porque você não tem mais segurança, você não confia em quem está dentro da sua casa, você não confia no seu colega de trabalho, você não confia em mais ninguém. Agora, o que me assusta também esse percentual alto de homens que têm medo de sofrer violência sexual também. Eu queria inferir isso aí. JR, aqui entra uma outra questão, aqui entra um negócio seríssimo. Por exemplo, eu peguei na época que eu ainda não era pastor, a gente tinha uma academia, vocês sabem que eu sou lutador de jiu-jitsu, uma menina estuprada, apareceu na academia. Claro que nós saímos atrás do estuprador, pegamos uma galera no bairro, caçamos ele deu sorte. Vamos dar um pau nele. Deu muita sorte de não ser pego aquele dia, que ele levou um bom pau. Ele recebeu a administração. A questão do estupro aqui, no caso que a senhora está colocando a ponta sexual do homem da mulher, esse medo que vem dentro de nós é o medo da insegurança. Sim. Porque o estuprador, ele faz muito e apronta muito, né, pastor? Porque ele tá uma coisa chamada impunidade. Exatamente, que eu ia falar. É a impunidade que esse homem sofre. É a cultura do medo. É a cultura do medo, é a cultura da impunibilidade, que dá um outro debate. Exatamente. Então, a gente lá, um monte de homem lutador, corremos atrás lá, não pegamos. Imagina se aquela galera pega aquele cidadão.
ele ia levar no mínimo um pau, né? É um bom tema para as nossas reflexões no púlpito. Bom tema. A questão da pedofilia, crianças que estão sendo abusadas. Sim. E aí a gente precisa abrir os olhos, porque pode ser que lá na sua igreja, pastor, tem um pedófilo que ainda não praticou, que ainda não cometeu o crime, mas está lá vivendo com esse dilema dentro de si. E a gente precisa Essa semana teve uma reportagem de combate à pedofilia. Vocês sabem por que ele coloca que homem também tem medo, pastor? Sabe por quê, JR? 50 casado com filho. Porque eu conversei com um pastor amigo nosso, hoje já falecido da nossa denominação, que foi abusado sexualmente, professor de teologia, depois, antes de falecer, abriu o coração para nós. Exatamente o que você está colocando, Fábio. O homem foi abusado sexualmente. Então, muitos homens também são abusados e sofrem disso. Olha aqui um ouvinte contando, JR, eu sou serva de Deus, tenho 42 anos e há uns 3 meses eu estava saindo da minha casa às 7 horas da manhã e passou um rapaz num carro, olhou para mim e disse, eu quero você. Meu Deus. E parou o carro, eu corri para dentro de um mercado. Eu estava vestida de forma comportada, saia longa, não era justa, casaco, que estava frio. Esse homem deu marcha ré no carro, depois saiu do carro, foi atrás de mim dentro do mercado. Graças a Deus eu consegui escapar, Deus me livrou, mas teve polícia e tudo. Misericórdia. Olha que circunstância. Esse que é o ponto, entendeu? Porque esse tipo de postura da maioria, né, de identificar algumas coisas é complexo. Mas aqui, observando que é 1/3, né? 33% da população entende dessa forma, é também, embora seja minoria, um dado muito alto, um número muito alto. Muito alto. Percentual altíssimo. Ouvinte aqui dizendo, JR, quando eu tinha 18 anos, eu estava saindo da igreja, quando 2 homens com facas me colocaram no carro, me levaram para a cidade de Deus e fizeram barbaridade, depois me espancaram. Fiquei dias internada no Andaraí. E os traumas são eternos. Dói muito ouvir que somos responsáveis, tá dizendo aqui a nossa querida ouvinte, e eu disse, vocês são testemunhas disso. Na abertura eu falei que tem muita gente acompanhando o debate 93 que sofreu isso, então qualquer tipo de olhar como esse aqui machuca a pessoa. Sim. Então, na verdade, a pesquisa agride, vou dizer, a pesquisa violenta a mulher e ao homem duplamente, porque além de ter sido violentada fisicamente, agora moralmente, ela agora é como se ela olhasse para as pessoas e disse assim, então você acha que o culpado fui eu? Eu quero dizer para você, ouvinte, que independentemente do que as pessoas achem, isso agora é aquele negócio, olha, não importa se a maioria ou se a minoria ou se tem um grupo de pessoas que pensa isso, eu penso aqui na minha inocência, eu penso que boa parte dos cristãos não acha isso aqui. Não. Boa parte dos cristãos entendem que o pecado entrou no mundo e o pecado deturpa, ele corrompe a mente humana, ele produz na mentalidade humana um estrago muito grande. E aqui tem 2 tipos de estragos. Um é aquele que faz. Segundo estrago, aquele que acha que aconteceu porque a pessoa que sofreu fez por merecer. Então, quero trazer uma palavra de serenidade para o coração das nossas ouvintes que já vivenciaram isso, que passaram um sufoco na sua vida por conta disso. Que Deus, pela sua imensa graça e misericórdia, guarde cada coração e cada mente em Cristo Jesus, Senhor nosso, para que você não se sinta duplamente violentada. É o meu desejo a você, querido ouvinte, acompanhando o nosso debate 93. Faltam 5 minutos para o meio-dia. Pastor Fábio Nunes, obrigado, um forte abraço, querido. Deus continue a abençoá-lo. Um abraço, JR, um abraço aos nossos ouvintes e um abraço aí para a Primeira Igreja Batista em Agostinho Povo. Povo bom. Povo bom. Pastor Elizabeth, obrigado, forte abraço, querido. Deus abençoe. É muito bom estar aqui novamente. A última vez que estivemos aqui, eu anunciei o nascimento da minha neta. Ela nasceu dia 7. Estou muito feliz. Sou avó pela primeira vez. Tem que fosse anunciar outra neta agora. Não, olha, daqui a pouco, em abril. Em abril, tá vendo? Em abril está vendo outra. Eu percebi do meu filho. Pelo olharzinho. Eu estou feliz demais. Pelo olharzinho.
Estou feliz também por estar aqui e com a minha igreja, a qual faço parte, a Igreja Nova Vida de Rosa Sobrinho. Um beijão para todos eles, para minha filha Lissa, para o meu genro Rodrigo, para o meu filho Vitor e a minha nora Raíza, que também estão esperando o bebê. Maravilha, muito obrigado, pastor Marcos, um abraço. Abraço meu para você, meu amigo, abraço para cada debatedor, para os meus irmãos que comungam conosco na Igreja Reviver. Um beijo do coração e dizer para você, ouvinte, querida, ouvinte querido, nós amamos vocês, esses debatedores amam vocês. Muito obrigado, pastor Alex. Obrigado, JR, que alegria estar aqui mais uma vez, estar com esses homens e mulheres de Deus e aproveitar para fazer um convite agora, sexta-feira, sexta, sábado e domingo, a nossa conferência de jovens ali em ADB Ebenezer. Vai estar conosco o Ministério Apacentar de Louvor, David Cerqueira, pastor André Fernandes da Lagoinha, Niterói, Rua Geografia 67, vai ser uma alegria receber você e um beijo a todos os ouvintes lá da igreja que estão mandando mensagem. Muito obrigado, queridos ouvintes, nós vamos orar juntos nessa hora, o pastor Fábio vai orar conosco, daqui a pouquinho temos aqui o horário eleitoral e na sequência o querido Cid Gonçalves com o nosso Pediu, Tocou de hoje. Vamos orar, vamos apresentar esse tema, pastor Fábio, diante de Deus, todos esses temas diante de Deus, vamos orar por essas ouvintes. Eu fiquei muito sensibilizado aqui com as nossas meninas estão nos acompanhando, meninas e meninos que foram violentados e que agora veem numa pesquisa um reflexo de um olhar da sociedade. Mas olha, deixa eu te dizer uma coisa, ouvinte, mais uma vez, esse olhar não vai fazer você sofrer novamente. Você não vai deixar isso acontecer. O seu olhar tem que ser para Cristo, porque ele tem sempre um olhar doce e misericordioso, um olhar que nos acolhe, um olhar que nos abraça e que nos coloca de pé, apesar de todas as dificuldades e oposições. Vamos orar, pastor, pela cura dos enfermos. Vamos orar pelo consolo aos corações enlutados. Meu Senhor, nós queremos nesse momento interceder pelo teu povo, interceder por esta nação, interceder pelos valores que têm sido distorcidos e afetando diretamente a família. Rogamos a bênção do Senhor sobre a família. De forma muito especial, também pedimos ao Senhor por aqueles que foram violentados, que foram agredidos. Te pedimos, ó Deus, que a mentalidade desta nação, mentalidade desta cultura, seja influenciada com os valores do teu Filho. Abençoa, ó Deus, aqueles que estão enfermos, restaura a saúde, consola o coração daquele que perdeu um ente querido. Abençoa, Deus, esta nação, abençoa o teu povo. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.